Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Aprendendo com o Mestre da Sensibilidade. O texto de referência está registrado em Marcos capítulo 1, verso 40 a 45. Você que tem aí a sua Bíblia, pode estar fazendo esta leitura para você poder estar pegando aí, a base do texto que vamos estar estudando dessa feita. O versículo do dia está registrado em Mateus capítulo 15, versículo de número 32, que diz: E Jesus, chamando o seu discípulo, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. A verdade aplicada diz ainda: a sensibilidade de Cristo demonstrava o caráter de um Salvador amoroso que se importava com as pessoas. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus sendo sensível às necessidades das pessoas, ou tendo aquela empatia que é tão necessário nos dias em que vivemos. Portanto, meus amados irmãos, na lição de hoje nós vamos estar encontrando aqui 3 objetivos, como sempre. O primeiro deles é compreender o caráter humano de Jesus. Segundo, destacar os sentimentos que fizeram a diferença no ministério de Jesus. E em terceiro, descrever o quão sublime era a missão de Jesus. A nossa oração hoje é para que o Senhor venha nos abençoar, de maneira que venhamos ser tomados pelos sentimentos que foram primordiais no ministério de Jesus. Então a nossa oração deve ser no sentido de que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Existe ainda muitas pessoas com o coração duro, egoísta, e só pensa nele, não tem nenhum tipo de sensibilidade com as pessoas. Não existe aquela empatia com as pessoas. Então o que é meu e o que é dos outros, a metade é meu. Esse tem sido o lema de muitas pessoas. Infelizmente, essas pessoas que agem assim, elas nunca conheceram Jesus. Então, para o cristão que conhece Jesus, que é seguidor de Jesus, divide o pão que tem com aquele que não tem. Ok? Faz como Jesus fez. Ele se sensibilizava pelas pessoas. Ele se colocava no lugar das pessoas, ele sentia o sofrimento e a dor daquela pessoa. Isso é empatia. Então, para que possamos ser um verdadeiro cristão, nós precisamos ter essa qualidade. Ok, meus amados irmãos? A introdução vem dizendo assim: Jesus era um ser humano fantástico, notável em amor e sensibilidade. Ele tinha tempo para ouvir as pessoas, entendia até mesmo que não era verbalizado, pois Jesus conseguia ouvir os anseios silenciosos da alma humana. O ponto-chave da lição de hoje é: em um mundo egoísta, Jesus nos convida para que sejamos sensíveis ao clamor da alma humana. É lamentável que a gente tem presenciado nos dias em que estamos vivendo, nesse pós-pandemia, nessa eminente guerra que está sendo travada aí. Algumas pessoas, elas acham que já é o início aí de uma 3ª Guerra Mundial. Enfim, não dá para fazer nenhum tipo de afirmativa. O momento, ele na verdade é um momento de sofrimento, porque não bastava aí a pandemia já ter trazido com ela aí muitas consequências adversas, além do desemprego, a quebra de comércios, empresas que fecharam, e a maioria delas talvez não consiga mais abrir, faliram, muita gente nas ruas, vivendo na rua, porque hoje não tem condições de pagar um aluguel, não tem o pão de cada dia. Então, quando você sai na cidade, eu não sei aí aonde os irmãos moram, mas aqui aonde eu moro, é lamentável e triste de ver a quantidade de pessoas que estão perambulando pelas ruas, deitadas debaixo dos viadutos, nas calçadas, nas praças, com crianças. É de cortar o coração. E o pior de tudo, a condição financeira do país, cada dia que passa, vai indo de mal a pior. E as autoridades não conseguem assistir, suprir as necessidades desse povo. Então nós estamos caminhando aí para o fim. E o que nós estamos aprendendo, estudando através da palavra de Deus,
e principalmente na lição que estamos estudando nessa data. É uma lição que vem nos mostrar, né, a urgência de nos compadecermos das pessoas. Eu sei que é impossível atender a todas, mas o mínimo, o pouquinho que nós puder fazer por alguém, já estamos emprestando para Deus, pois o que a palavra de Deus diz é que quando a gente dá ao pobre, empresta a Deus. Então, aqui nesta lição, nós vamos ver aqui o caráter de Jesus, né, através da sensibilidade, se compadecendo das pessoas, e que nós possamos, como cristãos, ter essa mesma sensibilidade. Chega de muitas vezes querer enfeitar o pavão como a gente tem feito até o dia de hoje. Que a gente possa se voltar para ajudar os necessitados. Dar pão àquele que tem fome, roupa àquele que está nu, água àquele que está com sede e principalmente o pão vivo que desceu do céu, a água que sacia a sede da alma. Porque uma coisa leva a outra, irmãos. E lógico que nós não podemos generalizar, porque existem muitos ministérios por aí fazendo esse trabalho, né? Tenho ciência disso, que muitas denominações estão fazendo esse trabalho. A sua membresia está na rua, né, assistindo as pessoas, né, distribuindo cestas básicas, enfim. E isso é um alento, está ajudando, mas ainda há muito o que fazer. E o verdadeiro trabalho evangelístico e missionário, eu acredito que acontece dentro das nossas fronteiras, dentro do nosso estado, dentro do nosso município, aí aonde você está, né, colocado para fazer a obra do Senhor. E é por aí que deve começar. A gente se foca muito em missões transculturais, missões em outros países. É claro que tudo isso é necessário, mas nós precisamos cuidar primeiro dos domésticos da fé. E quando falamos de domésticos da fé, nós estamos nos referindo aos nossos irmãos em Cristo, que, como muitos desses que estão nas ruas, muitos dos nossos irmãos estão aí desabrigados, morando de favor, desempregado, não tem o que comer. Então nós precisamos mostrar o lado prático do amor, né, com as obras. Ter fé e não ter obra não adianta, e ter obra sem fé também não adianta. Então nós precisamos ter fé e devemos ter obras, e precisamos fazer isso assim como Jesus fez. Jesus é para nós o exemplo maior, e nós somos seus seguidores, e como tais, precisamos ser exemplo de todos os demais que estão aqui nesse plano. Amém, irmãos? Então, aqui está falando que o amor, ele é o divisor de águas. Por quê? Porque um dos sentimentos que moveu o coração de Deus para redimir a alma humana foi o amor. Por intermédio de Jesus, vemos o verbo amar sendo colocado em prática, pois ele viveu uma vida a serviço de Deus e da humanidade. Então, quando João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos aí Deus amando a humanidade. E por outro lado vemos Jesus, o verbo que se fez carne, assumindo a responsabilidade e estando dentro da vontade do Pai. Então ele obedece a Deus em tudo, ele se torna homem, se torna um como nós e se submete à morte de cruz. Ou seja, ele vai até as últimas consequências para que o amor de Deus fosse de fato concretizado através do seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui no primeiro ponto, nós vamos estar vendo aqui sobre o amor, que o amor transcende barreiras. Para o amor não existe barreiras. O ser humano ama de maneira conveniente e limitada, muitas vezes por algumas barreiras como cor, sexo, raça e religião. É muito difícil alcançar determinados grupos com o amor de Deus vivendo de maneira preconceituosa. Jesus era judeu, mas rompeu as barreiras geográficas e cultural ao conversar com uma mulher samaritana, conforme registra João capítulo 4. Até mesmo os gentios entraram no grande amor de Deus em Atos capítulo 10, 34. A Bíblia diz que Deus prova o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5, verso 8. Se quisermos alcançar esta geração, precisamos nos desvencilhar de nossos preconceitos e amar como Jesus amou. Então, aqui é uma questão, irmãos, que
apesar de estarmos aí num pós-modernidade, existe ainda muita discriminação. Então, é preciso romper com essas barreiras. Todas as pessoas, independente do que elas sejam, né, ou sejam assim no sentido de opção, né, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer com isso. Elas são amadas de Deus. Elas têm uma alma que precisam de Deus. Então nós precisamos romper essas barreiras, as barreiras do preconceito, da homofobia e de tantas coisas que existem hoje, sabe? Das narrativas, e nos aproximarmos dessas pessoas com amor, com carinho, e apresentar Jesus como Salvador. Além do que já falei antes, de também nos compadecer por aqueles que estão passando por grandes aflições, grandes necessidades. Muitas vezes na falta do pão, na falta do vestir, na falta do calçar, muitas vezes na falta de ter um local para se abrigar, entendeu? Porque se formos esperar pelos governantes do nosso país, dos nossos municípios, dos nossos estados, é muito vagaroso. Eles estão fazendo o que pode, mas nós como sociedade precisamos nos envolver nesse trabalho, e principalmente como igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos, né, ir em socorro dessas pessoas, ajudar. É calamidade. Recentemente nós tivemos aí grandes calamidades aí na região do Rio de Janeiro, na Bahia, em outros estados por aí, né? É seca de um lado, é muita água do outro, enfim. Então tudo isso, irmãos, é lógico que a gente sabe que são os prenúncios da volta do Senhor Jesus. As coisas parecem que saiu do controle humanamente falando, mas do controle de Deus não saiu. E nós estamos aqui, somos luz, somos sal, então nós precisamos ter as mesmas atitudes que Jesus Cristo teve. Nos compadecer, ajudar, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que estão necessitadas. É claro, e é lógico, e a gente não é criança para que não venha entender e saber que no meio de todo esse sofrimento dessas pessoas, existe também pessoas ali que estão fingindo, né? Que se aproveita da oportunidade para poder angariar alguma coisa, não tem necessidade, mas a maioria delas tem necessidade de um pão, tem necessidade de um calçado, de uma roupa, de um local para viver. Quantas crianças abandonadas, né, vivendo no meio da rua, debaixo das pontes, das passarelas, em ponto de ônibus. É lamentável, e aquelas pessoas estão ali, todo mundo que passa, ela estende a mão pedindo ali ajuda para comprar um leite, comprar um remédio, comprar alguma coisa. É lamentável. No tempo de Jesus não era diferente de hoje, mas Jesus se compadecia. Jesus, ele sempre tinha uma palavra de fé, de esperança, de vida eterna, de ânimo e uma resposta às necessidades daquelas pessoas. Então, para quem tinha fome, o Senhor deu pão. Para quem tinha água, o Senhor convidou as águas. Para quem estava doente, o Senhor deu a cura. E nós, como representantes do Senhor na terra, precisamos ter, né, esses quesitos para poder suprir as necessidades daqueles que estão sofrendo. Nós temos aqui no segundo ponto a questão do amor ágape. Quando estudamos a expressão amor no grego, vemos 4 expressões que são usadas para conceituar os tipos de amor. O primeiro fala do amor no sentido de amizade, que no grego é o filéu. O segundo é considerado o amor fraterno, que no grego é chamado de storge. E o terceiro tem conexão com o sexo, que no grego quer dizer eros. E no quarto tipo de amor é o amor sacrificial, e geralmente é usado para descrever o que Deus fez pela humanidade, que é no grego o ágape. Muitas vezes nas cartas paulinas somos desafiados a amar as pessoas como Deus nos amou, ou seja, de forma sacrificial e sem esperar nada em troca. Vivemos em um tempo em que o amor tem se esfriado, conforme registra Mateus 24:12. Por isso necessitamos estar em comunhão com Deus, pois Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí que existe 4 tipos de amor, mas o amor principal do qual nós estamos tratando é o amor ágape, que é o amor sacrificial. É o amor que você é capaz de tirar do que você tem para dividir com aquele que não tem. Em outras palavras, você tira da boca para poder dividir com aquele que não tem nada. E Deus, ele é a prova desse amor maior, porque ele deu, ele sacrificou o seu filho, o seu único filho, para que eu e você, para que nós
pudéssemos estar hoje aonde estamos. Conforme Paulo diz, nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Então, irmãos, isso não é pouca coisa. Isso é um privilégio muito grande que não somos capazes de mensurar o tamanho desse privilégio, desta honra. O Senhor nos chamou. E há muitas pessoas que precisam estar junto conosco nesse local tão maravilhoso que Deus nos colocou. Então, meus amados irmãos, é necessário que nós saiamos em busca, que nós vá em busca dessas pessoas, mostrando para elas que, embora o mundo tenha as ignorado, que embora ela se encontre hoje abaixo da linha de pobreza, na miséria, o Senhor é aquele Deus que tem o poder de levantar do monturo e das cinzas e fazer dessa pessoa um verdadeiro cidadão do céu. Então, quando nós aplicamos o amor ágape no nosso viver diário, nós seremos menos mesquinhos, menos egoístas, enfim, teremos condições de agradar a Deus e servir ao próximo e amar o próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. O sentimento que nutria a vocação de Jesus o levava a fazer alguma coisa em prol do seu próximo. Nós, como seus discípulos, precisamos ter este mesmo sentimento. É o que diz aqui o bispo primaz, doutor Manuel Ferreira. Então, precisamos ter esse sentimento de vocação que nos leva a fazer alguma coisa em prol do nosso próximo, daquela pessoa que nós conhecemos e sabemos que está passando por dificuldade. Assim como o Senhor fez, nós precisamos fazer também, porque esse sentimento que teve em Cristo Jesus é o mesmo que precisa estar em nós. No segundo tópico, nós vamos ver aqui sobre a compaixão e o altruísmo. Durante seu ministério de Jesus, percebemos que Cristo realizava milagres como a multiplicação de pães, fazia sinais e prodígios com o intuito de revelar o grande amor de Deus. O que precisa ser destacado é a motivação que o levava a fazer algo pelo próximo. Então, o Senhor estava sempre pronto. A gente não encontra no Novo Testamento, e nem, pelo menos até hoje eu não consegui encontrar, Jesus dizendo não para alguém. Olha, é o seguinte, eu não posso hoje, eu estou ocupado, vou descansar, já me deitei, né? Não, mas o Senhor sempre estava pronto a fazer. Inclusive, no caso daquela mulher cirofenícia, Jesus estava caminhando com seu discípulo e aquela mulher começou a vir atrás dela, clamando, pedindo misericórdia pela sua filha. E Jesus respondeu para ela que não podia pegar do pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E era num ato de humildade, ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, meus amados irmãos, naquele momento, o Senhor Jesus liberou uma palavra, e aquela mulher creu na palavra do Senhor Jesus, e ela alcançou a vitória. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não mudou. Ele tem misericórdia, ele tem empatia por todos nós. Não importa o teu pecado, não importa o teu estado de miserabilidade, não importa a tua situação. O Senhor Jesus te ama, ele quer o melhor para você. E se você se aproxima dele com o coração quebrantado, sincero, o Senhor ouve, ele te liberta das amarras do inimigo, ele te dá vida eterna, ele te dá as bênçãos que você necessita, porque ele é Deus e todo o poder e todo o controle de toda a situação está nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto primeiro aqui, os milagres de Jesus eram precedidos pela compaixão. Analisando os milagres operados por Jesus, percebemos que antes de realizar a ação, Jesus era tomado por um sentimento. Na passagem da cura de um leproso registrado no Evangelho de Marcos, lemos, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Marcos capítulo 1, verso 41. A expressão compaixão tem a ideia de empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro, interpretando o texto sob este ponto de vista. Antes de Jesus realizar a cura daquele leproso, Jesus sentiu a dor que aquele homem sentia e quem sabe até mesmo a vergonha de ser leproso.
Quem quiser ser canal de bênção para transformar a vida das pessoas, necessita ser mais sensível à realidade alheia. Então, meus irmãos, você entendeu aí? Você está compreendendo? Jesus, naquele ato de compaixão, Jesus se colocava no lugar daquela pessoa. Ele era capaz de sentir o sofrimento daquela pessoa, a dor, como aqui está dizendo o comentarista. Ele sentia, a vergonha que aquela pessoa sentia de ser leproso. Tanto é, os irmãos sabem perfeitamente, que naquela época o leproso ele não podia se aproximar das pessoas. E se ele percebesse que alguém estava vindo na sua direção, ele de longe ele já tinha que começar a gritar: leproso, 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 para aquela pessoa se desviar. Porque, segundo a tradição, aquela doença era pega pelo ar. Então, se a pessoa passasse perto daquela pessoa ou tocasse naquela pessoa, ela corria um sério risco de ficar leprosa também, porque a doença era contagiosa. Então, imagine a situação de uma pessoa nesse estado, uma pessoa que era excluída da sociedade, era excluída da sua própria família, tinha que sair fora da cidade, do povoado, tinha que viver muitas vezes em cavernas, isolado, e as pessoas iam e largavam a comida lá de longe, não podia chegar perto, não podia, e se via, tinha que ver de muito longe, não podia chegar perto, não podia conversar com aquela pessoa. Então imagine só o sofrimento. E quando Jesus é tomado pela compaixão, então Jesus, ele, conforme o comentarista, ele se coloca na posição daquela pessoa, e ele começa a sentir o seu sofrimento, a sua dor, a sua vergonha, o desejo de viver em sociedade, de ser uma pessoa normal. Então Jesus diz: quero ser limpo, porque a pergunta daquele homem para Jesus foi essa: se quiseres, bem pode limpar-me. Então nós vemos aí, irmãos, a humildade da pessoa. Ele não chegou exigindo, ele não chegou enforcando Jesus, como algumas denominações costumam ensinar aos seus seguidores. Pega Jesus pelos colarinhos, segura ele na parede, prensa ele na parede: eu estou revoltado com você, você tem que fazer, ou você faz, ou você faz. Não é bem assim. Aquele homem chegou no ato de humildade, ele se humilhou diante do Senhor, ele se curvou diante do Senhor, ele adorou o Senhor e disse: se tu quiseres, ou se quiseres, bem pode limpar-me. E Jesus, naquele momento, diante daquele apelo de sentimento, de humildade, de sinceridade, Jesus é tomado pela compaixão, se coloca no estado daquele homem, sente a sua necessidade, e Jesus diz: quero ser limpo. E aquele homem tornou-se limpo, foi curado. Então, é como diz aqui: se nós queremos ser canais de bênção na obra do Senhor, nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E isso é um conselho do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser sensíveis à realidade alheia. Olhar para as pessoas não com desdém e dizer: bem feito, não estudou, não trabalhou e agora está nessa situação. Não, irmãos, não sejamos assim não. Há quem diga que esse mundo é como uma gangorra. Hoje você está no alto, mas amanhã só Deus sabe aonde você vai estar. Pode ser que você esteja mais alto ainda, e pode ser que você esteja lá embaixo. E aquele que estava lá embaixo pode ser que comece a subir ou já esteja lá em cima. Então nós não podemos desdenhar de ninguém. Devemos ser compassivos, devemos ser amorosos uns com os outros. Não importa a raça, a cor, não importa a crença, a religião. Todos nós somos seres humanos e todos nós carecemos da bondade e da misericórdia de Deus. E eu e você somos canais de bênção para a vida dessa humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto de número 2, nós temos aqui menos famas e mais altruísmo. Aqui, Jesus caminhava na contramão da sociedade. Enquanto as pessoas tocavam trombeta de tudo que era realizado, Jesus simplesmente dizia: vai e não conta a ninguém o que Deus fez por ti, conforme está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 44. A motivação de Jesus não era o sucesso, mas sim a glorificação do Pai. Jesus era altruísta, suas ações visavam o bem-estar do próximo e a morte vicária de Cristo foi o maior exemplo desta sublime atitude. Infelizmente,
Na atualidade, o que mais presenciamos são pessoas querendo se promover a qualquer custo, por intermédio do dom que Deus confiou a elas. Importa que o Senhor cresça e que o seu nome seja glorificado. João capítulo 3 e verso 30. Infelizmente é uma realidade. Muitas pessoas se acham grandes, mais inteligentes, mais santas, mais espiritual, mais cheio de poder. Então essas pessoas estufam o peito quando sobem em cima do topo, nas tribunas, e muitas das vezes nas suas prédicas começam muitas das vezes a menosprezar os mais humildes, porque elas se julgam mais poderosas. Irmãos, precisamos tomar cuidado, porque o mesmo Deus que concede o dom é o mesmo Deus que tira. O nosso Deus é o Deus que levanta do monturo e da cinza, e Ele também é o Deus que abate e leva até o monturo e a cinza. Sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Quando ele se julgou tão importante e poderoso, e que o braço dele tinha conquistado e construído tudo que ele possuía, Deus fez ele pastar com os animais. Portanto, irmãos, não podemos nos apartar da humildade e da sensibilidade, e saber que se hoje estamos ocupando alguma posição dentro do ministério, não é por mérito, mas é pela misericórdia, pela bondade de Deus que nós estamos ocupando. Deus nos confiou um trabalho a ser realizado. Deus nos chamou para ser mordomo. Não é para aparecer. Se você estende a tua mão e repreende uma enfermidade e ela vai embora, é o nome do Senhor Jesus que é glorificado. Se você estende a tua mão e expele um demônio, repreende o demônio que vem atormentando a vida de alguém e ele vai embora, não é para você ser grande, você não é um exorcista, mas você é um servo de Deus, você é um canal de bênção. Então o nome do Senhor tem que ser glorificado. Não deixe essas coisas subir à tua mente, não deixe essas coisas entrar no teu coração, porque se isso acontecer, o Senhor vai rejeitar. E aí, rejeitado, você vai sofrer nas mãos do inimigo. Se mantenha na posição, seja um crente autêntico, se santifique, se consagre e sempre peça que Jesus esteja à sua frente, que Jesus apareça e não você. E se você fizer isso, com certeza, você cumprirá o teu ministério aqui na terra e no fim, você será galardoado pelo Senhor lá nos altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu digo isso, eu me coloco na mesma posição, porque eu não posso me gloriar em nada. E o que eu tenho feito é muito pouco ainda para poder querer esnobar alguma coisa. E eu sempre procuro e tenho orado ao Senhor que me conserve assim, que me ajude, para que sempre Ele apareça e que eu desapareça. É o Senhor que tem que aparecer. Quando alguém olhar para mim, que essa pessoa veja Cristo na minha vida e não eu. Não eu cheio de falácia e de tantas coisas. E assim devemos ser, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós não somos nada mais, nada menos do que servo. E se formos analisar no contexto, um servo inútil ainda por cima de tudo. Somos um servo inútil. Que Deus tenha misericórdia de nós. No tópico de número 3, nós vamos estar vendo aqui sobre o propósito da missão. Toda maneira de ser e de viver de Cristo foi para cumprir o objetivo pelo qual Deus estabelecera, conforme registra João, capítulo 9, verso 4. A dor, a agonia da cruz, a traição de Judas, a perseguição religiosa e a falta de fé do povo não foi capaz de demovê-lo de sua missão. Esse objetivo é o que nós devemos ter focado em mente. Nada, irmãos, pode nos afastar desse objetivo de cumprir com a vontade de Deus. Não importa. Aqui nós vemos que nada, nem a dor, nem a agonia da cruz, nem a traição de Judas, nem a perseguição religiosa, que não foi pouca, a falta de fé de muitas pessoas, não foram capazes de demover Jesus da sua missão. Ele cumpriu a sua missão. Eu e você, nós cumpriremos a nossa missão em nome de Jesus. Porque da mesma forma como Jesus estava focado na sua missão, nós também estaremos focados na missão que Ele nos confiou. O primeiro ponto vem dizendo que a vida precisa ter propósito, ou ter um propósito. Não estamos nesta terra apenas para ver a vida passar, mas sim para cumprir a missão que Deus nos confiou. Deus designou a Jesus para a mais nobre das missões, servir como sacrifício perfeito para a remissão dos pecados da humanidade.
João, ao escrever Apocalipse, diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. O propósito que Jesus tinha fez com que ele não potencializasse as coisas que aconteciam em sua vida. Quando vivemos os propósitos de Deus, precisamos avançar sempre e nunca olhar para trás. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, encontrou um propósito para a sua vida e foi até o fim, conforme registra 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Ele foi até o fim, sofreu açoites, apedrejamento, prisões, fome, sede, calúnia, difamação, murmuraram contra ele, tentaram fazer de tudo, mas ele não se afastou do objetivo pelo qual ele tinha entregue a sua vida a Cristo, de ser um apóstolo, um anunciador de boas novas. E ele foi até o fim. E no final da sua vida, quando estava prestes a ser decapitado, ele exclama dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, quando passou por todos os 3 anos e meio em que viveu aqui, e enfrentou todas as adversidades, mas fazendo o bem, foi traído, conforme vimos aqui no tópico que lemos anteriormente. Foi rejeitado pela religião, até porque ele andou na contramão da religião, porque os religiosos, como a gente costuma dizer, irmãos, eles não têm compromisso com Deus, eles estão cegos, né? E eles levam as coisas por aquilo que eles acham que é correto. Mas Jesus foi até o final, não desistiu, e quando estava na cruz, crucificado, ele exclamou dizendo, ou bradou dizendo: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Então o Senhor consumou a obra ali na cruz. E eu creio que assim como Jesus, assim como o apóstolo Paulo e os outros que também foram até o fim, nós também chegaremos ao fim do nosso ministério, da nossa missão. E naquele dia teremos a alegria e o prazer de poder nos apresentar diante do Senhor aquilo que nós granjeamos para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Morrendo por uma causa. O ápice da obra redentora foi a morte de Cristo na cruz. Enquanto as pessoas que eram crucificadas recebiam a punição pelos seus erros, Jesus estava ali por uma causa nobre: reconciliar o homem com Deus, 2 Coríntios 5,18. Nunca na história humana houve ou haverá um evento como a crucificação de Jesus em que a natureza se comoveu. O texto bíblico narra que houve trevas sobre a terra tremeu e as rochas se fenderam, conforme está registrado em Mateus capítulo 27, 45 e 51. A compaixão de Jesus pela humanidade o fez doar-se sem limite. Ele se fez homem, veio ao mundo em nosso resgate, se fez réu em nosso lugar, pagou a nossa dívida e nos justificou diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E em diversas passagens é possível ver o Mestre tendo grande compaixão ao sofrimento alheio. Nas Escrituras, a palavra compaixão aparece 83 vezes, sendo que 65 vezes no Antigo Testamento e 18 vezes no Novo Testamento, sendo que 11 ocorrem nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, referindo-se ao ministério terreno de Cristo. Derivado do latim compassiones, a palavra significa piedade. Já no grego, a palavra esplagnosimai, e esta relacionada às partes viscerais de um indivíduo. A Bíblia fala que Jesus se movia de íntima compaixão, e esta sensibilidade trazia-lhe grande incômodo à dor alheia. A compaixão é um dos atributos comunicáveis de Deus, e ela deve ser manifesta na vida daqueles que o servem. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a termos esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que possamos sair desse egoísmo barato, do orgulho, de achar que somos mais importantes do que outros, porque muitas vezes nos vestimos nos vestimos bem, ou temos bens materiais, ou temos algum poder aquisitivo, que nós possamos menosprezar, descriminalizar, né, as pessoas menos favorecidas. Não, mas aí é onde está o X da questão. Nós precisamos ter empatia por eles e nos igualar a ele,
estar junto com ele, até porque no corpo de Cristo não existe divisão. Somos um em Cristo e Cristo é um em nós. Deus preza pela unidade da igreja. E quando fala de unidade, é um, é todos por um e um por todos. É assim que deveria ser. A conclusão diz que a sensibilidade de Cristo rompia barreiras culturais e religiosas, pois focava no ser humano, e seu indescritível amor revelava a essência do seu caráter. Quantos de nós têm feito aí, têm discriminado pessoas de outra denominação, de outras religiões? Não, eu não falo com fulano porque ele é isso. Eu não falo com ciclano porque ela vai na denominação tal. Não, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter paz. A palavra de Deus diz que no que depender de nós, temos que ter paz com todos os homens. É claro e é lógico que nós não vamos comungar com ele tudo aquilo que eles fazem, mas ter uma amizade, ter essa empatia, de conversar, de ter uma amizade, de falar do amor de Deus, das coisas celestiais, mesmo que ele não dê muito crédito, fale do que Jesus está fazendo, do que Jesus é capaz de fazer. Um dia o Espírito Santo vai completar a obra na vida dele. Esse é o trabalho da igreja e do cristão individualmente. Termos essa empatia. Eu não falo com fulano de tal porque ele transviou. Não, irmão. Pessoas que não falam, não se comunicam nem com aquelas pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. Estão abandonadas, às vezes por algum motivo, por alguma razão, se entristeceram, se afastaram da presença do Senhor e simplesmente é como se tivesse morrido e tivesse sido sepultada. O pastor não vai atrás, os irmãos não vão atrás para saber, para visitar, não procura estar, olha, você se afastou da igreja, você não está indo na igreja, mas nós continuamos te amando. Eu quero dizer para você que, independente do que esteja acontecendo, eu sou seu amigo, eu sou seu irmão em Cristo, estou aqui para te ajudar, sabe? Mostrar esse ombro amigo, ouvir o que ele tem para dizer, tentar resolver a situação e trazer ele de volta para a presença do Senhor. Mas o que a gente tem visto na prática é que simplesmente a pessoa some e desaparece e ninguém nem dá falta, Parece que virou uma rotina isso aí. Você já prestou atenção aí na sua igreja, na sua congregação? Quantas pessoas você conheceu que congregou aí, que hoje já não está mais? Que sumiram? Será que o pastor tem notícia dessas pessoas? Ele sabe para onde elas foram? Alguém responsável pela comissão de visita sabe aonde essas pessoas estão? Elas foram atrás, saber o que estava acontecendo? Mudou de igreja? Foi para outra denominação? Porque muitas vezes foi menosprezada aí, foi caluniada, foi pisada, foi rejeitada. Então, irmão, se a gente quer ser canal de bênção, a gente precisa se enquadrar no que está sendo ensinado hoje. Porque senão, irmão, nós vamos estar brincando de ser igrejinha, brincando de ser crente, brincando de ser pastor, brincando de ser um monte de coisa. Só que lá no céu nós não vamos chegar. Porque o Senhor Jesus, ele espera que nós tenhamos o mesmo sentimento que ele teve. Não é à toa que Paulo diz que nós devíamos ser imitadores de Deus. Em outro lugar ele diz, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é assim que tem que ser, ok? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde. Estaremos de volta numa outra oportunidade, se Deus permitir. Não esqueça aí de fazer os seus comentários. Isso é muito importante para nós. É importante, inclusive, saber a impressão que cada aula está dando, que está deixando. Que você faça aí o seu comentário, que você comente alguma coisa que você achou relevante e se tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou bem esclarecida, você pode estar aí fazendo a sua pergunta e estaremos respondendo. Deixa ali o seu like, sempre deixa ali ativado o sininho de notificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e para nós será um prazer muito grande poder estar compartilhando a cada domingo uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e juntos aprenderemos de Jesus. Ok, meus amados? Que Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.